As conversas são como as cerejas, ou é caso para dizer neste Conferência Aberta, são como os mirtilos neste Conferência Aberta que falamos sobre frutos vermelhos. Em concreto, hoje estamos aqui numa conversa acesa sobre os mirtilos e é sobre eles que vamos falar também na próxima hora com os meus dois convidados. Já sabe que também pode falar connosco, se assim quiser, através da linha 22031 5500. A Ana estava-me a dizer antes do intervalo que existe já informação, mas não é suficiente. Poderia haver mais informação sobre os benefícios dos frutos vermelhos, nomeadamente dos mirtilos, para que o consumo interno aumentasse. Sim, sim, e principalmente dar a provar às pessoas. Para além da informação, dar mesmo a provar. Porque as pessoas, o mirtilo é um fruto com valor um bocadinho acrescentado. Se as pessoas primeiro não têm capacidade económica muitas vezes para comprar aquele tipo de fruta, e depois, para além disso, vão comprar uma coisa que podem não gostar. Então o ideal seria, eu acho que em termos de supermercados e de hipermercados podia funcionar muito bem, era dar a provar às pessoas, pôr alguma coisa e estar lá alguém para dar a provar às pessoas. Acho que isso ia fazer com que o consumo de mirtilo disparasse. As pessoas iam provar o mirtilo, não é? Iam gostar e depois falar a seguir dos benefícios que aquele frutinho, que este frutinho, não é? Esta bombinha tem, e aí é juntar o útil ao agradável. E, Luís, estudos como aquele que referenciou há pouco, eu falei num norte-americano, mas o Luís rebateu logo com um estudo recente português. Também podem fazer mudar a ideia da opinião pública e até dar mais informação. Sim, é verdade. Que se note também outra coisa fundamental, o mirtilo vai ajudar a uma vida mais saudável, mas não é tudo. As pessoas também têm que perceber que têm que ter uma alimentação mais cuidada, que têm que praticar exercício, que não devem ter comportamentos de risco. Entretanto, podemos falar de muitas outras coisas, do tabaco, o álcool, uma série de situações, porque o mirtilo tem os seus benefícios, mas não pode ser, como qualquer outro produto, usado como uma cura milagrosa. Ele funciona, é bom, mas nós também devemos ter em conta que há uma série de fatores de risco que nós vamos introduzir na nossa própria vida. De facto, ele é muito bom, mas uma vida saudável, um estilo de vida saudável é também meio caminho andado para que a nossa vida seja mais simples. No caso dos estudos, eu julgo que há noutros países que eu tenho conhecimento, onde se fazem conferências médicas, onde se debate de facto o problema dos medicamentos sintéticos e dos medicamentos naturais. Durante milénios a humanidade sobreviveu, graças à seleção natural, mas também há algumas condicionantes técnicas no uso do que se diz das mesinhas, dos chás, de tudo e mais. Exatamente. Alguma coisa que tínhamos na natureza. Isso hoje em dia pode funcionar também. Se durante anos e anos a fio a indústria farmacêutica andou a promover os medicamentos sintéticos e de origem química e laboratorial, nós temos na natureza tudo quanto existe sintetizado na natureza em alguma forma. Se nós usarmos o produto de uma forma ou de outra, vamos recolher os seus benefícios. No caso das conferências médicas, eu julgo que era uma chega importante à AGIN, que é a associação que trata dos pequenos frutos em Severo de Voga, que estes estudos existem e poderiam, através de conselhos médicos, de reuniões, de mostrar à comunidade que estes estudos existem e estes benefícios existem. Julgo que era um trabalho que ainda não está feito, tal e qual como a Ana falou em relação a mostrar o fruto e as pessoas provarem o fruto. Todos estes benefícios e todas estas características que o fruto tem deveriam também ser mostradas. É óbvio que os produtores são a origem. Há, entretanto, estes intermediários que poderiam ser o caminho para chegar aos grandes divulgadores para que a comunidade toda conhecesse tudo isto. Infelizmente este caminho ainda não foi feito, mas provavelmente, e julgo que com o esforço de todos, isto há de acontecer e há de ser feito. Porque efetivamente também o consumo acaba por aumentar em Portugal, senão claro. Não víamos cada vez as prateleiras mais alargadas até no supermercado deste tipo de fruto. Que se note também que o mirtilo, e através das propriedades farmacêuticas que tem, ele está descrito na farmacopeia portuguesa da Calouste Gulbenkian.
Portanto, já existia, era uma Já cultura de cá sim, e sim, que era sim, utilizada. Sim, ele já existe. Isto já existia. Luís, vamos falar agora de pragas e doenças dentro desta cultura, que é algo que os agricultores e os produtores devem ter especial atenção, sobretudo para depois poderem combater estas tais pragas que podem arrasar uma produção. Sim, é verdade. Grande parte do trabalho está no acompanhamento diário do pomar. As pessoas não podem pensar que vão lá uma vez por mês ou uma vez por semana, fora das épocas de colheita. O acompanhamento convém ser diário, nem que seja só fazer o seu jogging pelo meio das plantas, porque é natural, é saudável, vão estar em convívio com a natureza e vão se sentir bem, de certeza que se vão sentir bem no fim. Já fala por experiência própria, Sim, não é? é verdade. E ir observando as plantas, porque as plantas são como as pessoas, elas manifestam-se, e se nós tivermos alguma praga, ela vai se manifestar no pomar. É só uma questão de estar atento e minimizar o risco dessa praga ou dessa possível praga vir a infectar ou contaminar o pomar. Algumas que são perigosas, o caso do gorgulho da vinha, que é um pequeno inseto que nós vemos a parte adulta do inseto, mas o mais prejudicial é o que está no solo, que são as larvas. As larvas vão se alimentar no pé da planta e a planta vai morrer mais cedo ou mais tarde. Quando nós encontramos adultos, se há adultos é porque há larvas também. Tem que ser controlado e devidamente tratada a possível praga. A questão do mirtilo e de outros pequenos frutos em Portugal é que ainda não há produtos fitofarmacêuticos autorizados para podermos combater convenientemente este tipo de ameaças. Então como é que vocês combatem? No entanto, era isso, no entanto há nos auxiliares que são outros insetos, ou ácaros, ou nemátodos, ou outros produtos que já existem, que nós podemos introduzir no nosso pomar que vão atacar essa possível praga. E então vamos ajudar a natureza a equilibrar-se ela própria. Porque, imaginemos, se nós tivermos uma infestação com pulgões ou ofídeos, o que é que vai acontecer? Se nós os quisermos eliminar, a tendência natural é usar um inseticida. Se nós os eliminarmos com um inseticida, vamos aplicar o inseticida na altura em que os polinizadores estão a polinizar o pomar. Ou seja, vamos estar a matar os dois. E os auxiliares também, os outros auxiliares que lá estão, ou seja, matamos tudo. Ao matarmos tudo, estamos a desequilibrar. A solução seria introduzir um auxiliar que se alimentasse dos afídeos e restabelecíamos o equilíbrio, o que é fundamental em qualquer cultura. E até bastante fácil. Sim, bastante mais fácil. É óbvio, tem custos às vezes maiores, mas uma coisa é certa, a qualidade e a segurança alimentar fica preservada, o uso de químicos industriais é reduzido, e vamos ter a certeza que, e voltando à qualidade, o nosso produto irá ter muito mais qualidade, porque depois, e é ao contrário do que muita gente pensa, toda a fruta é analisada antes de ir para o mercado, por lotes, escolhidos aleatoriamente, e onde vão ser verificados os limites máximos de resíduos. Quando esse limite máximo é ultrapassado, o que acontece é que esse lote é todo destruído e os custos da destruição desse lote ficam a cargo do agricultor que produziu aquele próprio lote. Ou seja, é outro risco inerente à cultura. Por isso, as pessoas deveriam pensar também muito mais em equilibrar biologicamente o seu pomar e não usar tantos químicos industriais. E convém dizer que o Luís, por exemplo, não faz a sua plantação, não é biológica, mas lá está, é um fervoroso apoiante deste combate em termos de equilíbrio de natureza e não logo com o pesticida. Convém que isso também fique marcado, porque isso também acaba por ser uma nova visão da agricultura e, sobretudo, a agricultura que é a mão do homem, mas numa simbiose também com a natureza, não é, Luís? Sim, é verdade. Isto, na questão dos insetos, é mais fácil tratar. Na questão dos fungos, e nós fungos no mirtilo, há muito pouco risco e pode ser controlado só com a gestão da umidade e da água no campo. Na questão da groselha há mais complicações. Os mílios, oídios, há outro tipo de infestação que são fungos que isso, para tratar naturalmente, é muito mais complicado. Mais complicado. Sim. Ana, já teve algum problema com a sua produção ou não? Tudo para já tranquilo?
É assim, eu estou em modo de produção biológico, não é? Mas por isso esse equilíbrio já está assegurado quase por natureza. Porque não faço introdução de auxiliares, embora eu possa fazer, mas não o faço, não necessito, não preciso estar, o ecossistema funciona, não preciso estar a colocar lá mais nada. Problema tem, aparece-me de vez em quando um bichinho ou outro, eu digo bichinho porque considero praga quando chega ao tal nível económico de ataque, quando a praga ou o bichinho vai causar prejuízos. Agora, eu tenho, efetivamente, já encontrei algumas lagartas, algumas traças, alguns coleópteros, pronto, alguma variedade de possíveis pragas, mas que vou monitorizando, pragas. Sim, vou vendo como é que elas evoluem, a quantidade que me vão aparecendo, de uma forma se calhar muito empírica, mas vou analisando, vou vendo, não, este está-me a comer o fruto e a flor e a folha, vou ter que estar com mais atenta a ele, mas não me estão a aparecer muitos, se calhar porque levanto as redes todas antipássaros no inverno, os pássaros entram e comem, pronto, mas tenho controlado de uma forma, ou melhor, não tenho controlado porque elas autocontrolam-se. Em termos de pragas, em termos de doenças, o ano passado tive um problema nos mirtilos de septória, em que são as pequenas manchas, é mais ou menos vulgar em algumas plantações, pode causar prejuízos até 20% a 30% de produção, optei por não tratar. Poderia tratar em biológico, o biológico não nos diz que não podemos tratar, ou que não podemos, podemos tratar de uma forma consciente, de acordo com a legislação, e só com alguns produtos que nos são autorizados, que são muito poucos mesmo. Mas podia tratar com uma calda bordaleza, optei por não o fazer, porque já estava em fase de colheita e aquelas folhas não iam fotossintetizar, já não me iam prejudicar muito, deixei ficar. Este ano não tive esse problema. Eu também optei por um compasso mais alargado na minha exploração para reduzir as pragas e doenças também, precisamente para haver um maior arejamento, e não tenho tido, lá está, problemas em que tenha que atuar, felizmente. Andam a ser sempre controlados, inclusive eu tenho armadilhas espalhadas pelo pomar por causa da Drosophila Suzuki, que é uma mosca, a Drosophila do Mediterrâneo, a mosca da fruta, que dá cabo de imensas produções, praticamente atinge todos os frutos, acho que é só o kiwi que ela não gosta por causa do pelo, de resto atinge quase todo. Nós também temos boa produção de kiwi, sim, está a crescer também. Sim. Pronto, a Drosophila, a mosca do Mediterrâneo, acaba por atingir quase toda a fruta. A Suzuki, mas há tratamento para ela de uma forma convencional, de forma biológica, eu penso que não tenho a certeza, mas penso que não. Mas a Drosophila Suzuki, nem em convencional, nem em biológico, há pelo menos, portanto, se ela aparecer, a produção pode ser afetada. O que eu estou a fazer é fazer armadilhas, primeiro para, se ela aparecer, eu identificar. Existe muito poucos casos em Portugal, e ainda bem, de ataques de Drosophila Suzuki. Mas dá para a outra mosca e também para a Suzuki, dá para eu identificar, para ver se eu a tenho lá, se me apareceu ou não, para ver o número de indivíduos, e ao mesmo tempo também funciona como captura maciça. Se me aparecer, elas também vão todas para ali e deixam-me os meus mirtilos em paz. Por isso é um bocado assim, mas vou controlando desta forma e pronto, não tenho tido, à exceção mesmo da septória. Na groselha, que também tenho produção de groselha, na groselha normalmente é muito sensível a míldios e oídios, que também a agricultura biológica é relativamente fácil de tratar, lá está, porque temos produtos que dão, como a calda bordaleza ou o enxofre, no caso do oídio, mas não tenho tido problemas em relação também a isso, felizmente, devo ser uma sortuda, mas primeiro porque não tenho a groselha em estufa, normalmente a groselha ou muitas vezes é produzida em túneis, o que também cria um ambiente mais úmido. Depois também tenho um compasso bastante largo nas minhas groselhas, faço uma poda bastante aberta também delas próprias, por isso em termos de arejamento também funciona bem, e depois a localização das minhas linhas face aos ventos dominantes também ajuda o escoamento, entre aspas, de qualquer umidade que possa ficar ali. Provavelmente será por isso que eu nunca tive míldios nem oídos nas minhas groselhas, não sei. E esperemos que assim continue. Já me disse que tem as groselhas, estas são as duas produções que faz? Não, também tenho fisális.
Embora, daí as 3 bolinhas, quando mostrou ali Exatamente. a página, ter falado, tem 3 cores, tem o roxo do mirtilo, o vermelho da groselha e o amarelo da physalis. Embora a physalis é daquelas culturas que eu não estou muito satisfeita com ela, porque é muito sensível à geada, e eu na minha exploração tenho geada, e então anualmente tenho que as plantar. Pronto, mas só por aí que não estou satisfeita. De resto, em termos de produção, elas até são interessantes, mas são as minhas 3 culturas, para além de outras culturas isoladas que tenho para servirem de abrigo auxiliares, para até tenho algumas culturas, algumas plantas, como figueiras, tenho uma espereira, a cerejeira, para que os pássaros comam as minhas cerejas, os meus figos e as minhas nésperas e deixem os mirtilos em paz, embora tenha redes, mas para que um dia, se eu tirar as redes, tenha ali árvores em que chamem os pássaros e os mirtilos não sejam tão interessantes no seu cantinho sossegados. Concorda com o Luís quando ele diz que este tipo de cultura, mesmo de inverno, tem de ser sempre visitada, ainda que seja no jogging que a pessoa faz no dia-a-dia, mas tem que sempre olhar para a planta, ver qual é a evolução, estar atento também àquilo que pode acontecer na produção. Sim, não digo diariamente, se calhar não sou assim tão fundamentalista, não digo diariamente. Não digo diariamente na altura de inverno, a partir do momento em que nós começamos a regar, tem que ser diariamente, aí não há outra volta a dar. Na altura que não regamos, que acaba por coincidir com o inverno, embora no inverno às vezes é necessário regar, porque se o clima está mais seco, não é por estar frio que não regamos, temos que regar na mesma, mas na altura da rega é fundamental uma presença diária no pomar, nem que sejam 10 minutos, só para ver se está tudo a funcionar bem, se está tudo ok. No inverno, ou na altura em que não estamos a regar, uma passagem tipo de assim dia não, 3 em 3 dias, isso é fundamental para que possamos conhecer efetivamente a cultura, se as plantas estão bem, se não estão. Também depende um bocadinho do tipo de solo que nós temos, pronto. Mas se estão bem, se não estão, como é que estão, é dar quase o jogging na mesma, não é? Embora não o faça a correr, mas é dar mais tranquilo. É dar ali uma voltinha na mesma, e que eu faço, inclusive ao domingo, ou os dias que tem que ser e que não tem que ser, não é? Também acaba por me dar algum gozo. Mas faço e dou a volta, muitas vezes mais ao domingo, porque eu vou e o meu marido, ou ao sábado, que estamos os dois, nós dizemos vamos dar a nossa voltinha ao pomar, então damos a voltinha toda, corremos as linhas quase todas e vamos olhando, porque também não interessa passar no pomar se a gente não olhar para as plantas. Nós olhamos para as plantas, vemos como é que está, metemos a mão na terra, isso é fundamental para analisarmos em termos, claro que existem aparelhos e sondas que nos dizem se é preciso regar, se não é preciso regar, mas o que nós fazemos é eu tenho tela nas linhas, meto a mão nos buracos junto ao mirtilo, verifico a rega, verifico se a planta continua bem enraizada, porque as telas têm problemas de haver toupeiras ou ratos a passar por baixo e acabam por nos destruir o sistema radicular das plantas. O que eu faço é verificar pontualmente, não vou fazer isso nas plantas todas, mas faço em algumas plantas, vejo como é que elas estão, como é que estão em termos de infestantes no buraco, faço uma análise global da planta, não só a ver, mas mexendo nela, tem que ser feito, pronto, tem que ser feito, tem que ser avaliado. Já explicou a parte do mirtilo, mas porquê é que optou por eleger a groselha como segunda cultura? A groselha foi porque queríamos outro pequeno fruto. E porquê a groselha? Porque é um fruto bonito, se calhar, não sei. Quer mostrar, Ana? Vamos mostrar, porque eu acho que a groselha acaba por ser ainda mais é um fruto raro, bonito. Não é? É um fruto muito bonito. Não sei, pronto, isto não é, nem toda a gente gosta da groselha. Porque não é, digamos que não é um sabor tão consensual como o mirtilo, mas que é um fruto bonito. Nós gostamos da groselha, achamos que em termos de valor acrescentado, poderíamos ter um valor acrescentado interessante, quer na groselha, quer na physalis, e optámos por escolher a groselha, pronto, por uma mistura de, gostamos da planta, é uma planta bonita, o fruto ainda é mais bonito que a planta, e depois poderíamos ter um valor acrescentado bom. Depois não se veio a verificar isso, também posso dizer. Era essa a minha próxima questão, se de facto conseguiu esse... Não,
Não, porque eu estou muito próxima do mar, lá está, e a groselha também precisa de horas de frio, precisa dar à volta de 1000, 1200 horas, e eu só tenho 600, 800. O que é que faz? O que é que isso acontece? Que eu tenho menos produção do que, por exemplo, os meus colegas produtores de groselhas de Ceber de Boga, que têm as horas necessárias. Tenho menos produção, tenho cachos mais pequenos e pronto. Depois, para além disso, acabei por, como dei muito mais interesse ao mirtilo, eu tenho uma área maior de groselha, tenho muito pouco, tenho cerca de 70 plantas, enquanto no mirtilo tenho 2000 e tal, uma diferença muito grande. E eu acabo por ser muito grande para o mercado local e muito pequena para a exportação. O que eu vou fazer mais tarde estou ali num limite que me limita um bocadinho a comercialização. O que tenho vendido, e este ano por acaso não sei, eu até estou a comer mais groselhas este ano do que nos outros anos todos, acho que elas estão mais saborosas este ano, não sei porquê, e tenho vendido bastante mais groselhas este ano do que nos anos anteriores, isso é uma realidade. Não sei se pelas pessoas que querem levar mirtilos, mas querem outra coisa e levam groselhas e muita gente acaba por gostar. Mas pronto, tenho vendido mais groselhas este ano do que nos anos anteriores, mas o mercado não é fácil, o da groselha, e provavelmente eu também não me dedico tanto ao mercado da groselha como ao do mirtilo, e então acaba por ser um bocadinho quase o filho bastardo. Não diga isso que elas estão aqui a ouvir. Pois estão, coitadinhas. Mas pronto, também consigo, é um cacho mais pequeno, a variedade que eu escolhi, provavelmente porque também não estudei tanto o assunto groselha como estudei o assunto mirtilo. A variedade que eu tenho também não é uma variedade muito interessante, poderia ter escolhido uma variedade mais interessante para o meu clima, para o meu solo. Lá está, fiz um estudo muito pormenorizado para o mirtilo e para a groselha não fiz um estudo tão interessante. E pronto, o que eu vou fazer futuramente é ou retiro a groselha ou duplico a área de produção de groselha. Vai passar por aí. Que assim se retirar, vai colocar outro fruto vermelho? Já pensou numa alternativa? A amora, a framboesa? Não, a amora e a framboesa não é o meu forte, principalmente a framboesa. Mas até porque em biológico é mais complicado de fazer também, tem muito mais pragas e doenças e não é uma cultura que me atraia, nem a amora nem a framboesa. Pensei em mirtilos de outras variedades diferentes, algumas que eu estou a fazer estudos em 3 ou 4, tenho 3 ou 4 plantas só para estudo, só para ver como é que elas se comportam. Poderia optar pelo mirtilo, até porque a minha área também é maior, ainda consigo alargar um bocadinho mais a produção de mirtilo. Poderá passar pelo mirtilo, poderá passar pelo morango, poderá passar por outra cultura como o maracujá, por outras culturas que me parecem interessantes, mas sempre em bio. A partida, o objetivo será em bio. Mas acho que a ponderação vai cair mais para o aumento da área da groselha, para a duplicação da área da groselha. Este ano está a correr bem e... Não, já tenho andado a pensar nisso, mas também o ano também está a ajudar, não é? Pensar, embora nós temos sempre que pensar com 3 anos de antecedência, não é? Porque eu tenho que pensar como é que vai ser o mercado daqui por 3 anos, porque a planta para o ano, se eu plantar hoje, para o ano não vai dar grande coisa em termos de produção, daqui por 2 anos já é um bocadinho mais, daqui por 3 já é alguma coisa visível. Por isso, provavelmente, acho que vou passar para a groselha e acho que, entretanto, me vou dedicar mais um bocadinho à groselha, mais do que me tenho dedicado até agora, porque o bocadinho que eu me dediquei consegui vender mais, por isso, se me dedicar ainda mais, acho que consigo vender ainda mais. Porquê é que nunca pensou noutros frutos, Luís? Só o mirtilo? Não, também há produção e grandes produções de groselha em Ceber de Boga. De facto, a groselha pode ser um problema muito grande. Nós temos, aliás, no mercado, a groselha ainda é uma valia maior que o mirtilo. Em termos de preço? Sim, e mais bem pago. E mais bem pago. Mas é a groselha de topo, porque nós em Portugal já não temos as horas de Portugal litoral. No interior consegue-se boa produção de groselha e boas groselhas, porque já não temos as horas de frio necessárias que as cultivares exigem. O que pode levar também por situações de umidade, má gestão do campo, podas mal feitas, má condução das plantas, más fertilizações, mau acompanhamento da produção, pode levar a que os cachos não estejam bem formados, que as bolas ou as bagas não estejam a completar o cacho todo, há falhas pelo meio, pode haver o facto de haver presença de oídio no cacho,
o que vai destruir a valia comercial que a fruta pode ter. A groselha é um mercado muito atraente, mas tem que ser para uma pessoa que se dedica 100%, porque é uma mais-valia muito interessante, mas tem todos estes problemas, e o acompanhamento e a gestão do pomar, a gestão de tudo, da rega, da poda, da limpeza, da nutrição, tem que ser muito bem feita e muito bem cuidada. Nós temos em Portugal várias produções de groselha de muito boa qualidade. Elas em parte estão cobertas para prevenir algumas das pragas, para se poder colher em alturas em que vai chover, para se conseguir afastar alguns dos problemas que podem surgir. No interior de Portugal, ou em territórios até onde o pH possa ser mais elevado, é uma cultura que pode ser muito, muito, muito interessante. Ao contrário do mirtilo, o pH da groselha é mais elevado. Não necessita dos 4,5 a 5,5, mas se for a partir dos 6,5, a planta adapta-se perfeitamente. Em relação aos outros pequenos frutos, nós começamos este ano com uma pequena produção de morango, morango alpino, não é morango industrial como nós vemos dos morangos espanhóis, morangos aí com quase 100 gramas, são morangos pequeninos. E pequeninos porquê? Porque no pequeno estudo que fizemos acerca do morango, ficamos a saber que no norte da Europa, e que é grande parte do nosso mercado, não se olha tanto ao tamanho do produto, mas sim à sua qualidade, à sua textura, ao seu sabor e à altura em que é produzido. O morango grande também não é uma coisa muito antiga, porque a memória de infância não seriam aqueles morangos que surgem agora, muito grandes, seriam morangos bem mais pequeninos, médios, mais pequenininhos. Os morangos que estamos a produzir são esses mais pequeninos. Estamos num sistema semi-hidropónico, em turfa, porque o nosso solo também já não é o indicado para produzir morangos. Optamos por este sistema de cultivo porque era o que nos garantia a melhor produção com o menor risco possível, e que depois podemos usar essa própria turfa onde está o morango, quando aquela cultura for destruída, que não vai durar eternamente, para colocarmos em linhas de mirtilo e controlarmos assim algumas infestantes que possam surgir. E criamos um mulching, que é um empalhamento da linha, o que nos vai ajudar a arejar e a manter mais fresco e suave, e a controlar a umidade da própria linha onde está o mirtilo instalado. Vamos só clarificar lá para casa um conceito que falou e que não é tão consensual, pelo menos ainda não faz muito parte da cultura ou do saber mais generalizado, que é a hidroponia. Falou-me que seria uma cultura semi-hidropónica, certo? Sim. Em que é que consiste essa cultura, só para explicarmos lá para casa? Hidroponia, cultura em água. Há hortícolas que se fazem em culturas industriais de grande escala e super intensivo. No caso dos morangos, quase todos os morangos que nós vemos hoje em dia, exceto em Portugal, de certeza que é tudo de cultivo hidropónico ou semi-hidropónico. Em outros sítios isso não acontece, porque é uma mais-valia. Nós, quando criamos hidroponia, estamos a criar as condições ideais para a planta. Na questão da nutrição, gestão dos nutrientes, nós colocamos na água, vamos sempre controlando a salinidade. E a planta vai absorvendo. E nós conseguimos, num pequeno pavilhão, produzir toneladas de alfaces, por exemplo. No caso do morango, é uma cultura que demora mais tempo, pode durar mais anos. No caso das hortícolas, isto é usado hoje em dia no mundo inteiro, e numa sociedade que precisa de ser alimentada, os alimentos têm que chegar rapidamente ao consumidor final. No caso deste tipo de produtos, é uma mais-valia, mas também é um risco, porque isto, se nos mirtilos nós devíamos passar diariamente, na hidroponia, ou a gestão é toda computadorizada, ou então vamos colocar em risco também toda a produção. Porque a água tem que ser medida, as temperaturas, a umidade no ar, porque normalmente isto é sempre feito em espaços fechados, não é feito em espaços abertos. Há possíveis problemas que podem surgir de onde as pessoas não estão a contar que eles possam surgir. A hidroponia também não é a minha especialidade, não é... A hidroponia mais pura, intensiva. Sim. Fiz isto nesta condição porque não tinha o solo ideal, tal e qual como estávamos a falar há bocado dos mirtilos em vaso. Fiz o morango nesta situação porque era o que eu julguei, e que depois de ponderar todas as situações, o que deveria ser feito para minimizar os riscos.
Analisei-os e cheguei à conclusão que tinha que fazer assim, que se não fizesse estava a colocar em causa a cultura. E em termos de sabor, já me disse que em termos de nutrientes, aquilo, quer dizer, não falha, porque os nutrientes são colocados na água e são absorvidos. Neste caso, nós não fazemos as fertilizações por fertirrigação. Optamos por outros sistemas, até porque o substrato onde eles estão já vinha fertilizado. Vamos sempre tentando analisar os riscos, porque as plantas manifestam-se, se não tiver azoto manifesta-se, se não tiver potássio manifesta-se e se não tiver fósforo também se vai manifestar. E é com essa gestão e com essa observação que nós vamos medindo também. E aí, quando isso acontece, nós introduzimos, porque é bastante fácil, e todas essas manifestações são diferentes. O saber observar e o saber ler e o saber porque é que está a acontecer isto à planta é meio caminho também para o sucesso. E não fertilizar em excesso, porque às vezes a fertilização em excesso é pior do que a não fertilização, porque é mais fácil matar uma planta por fertilização excessiva do que por falta da própria fertilização em si. Vamos falar agora do tema da exportação, que já aqui foi tocado. O Luís deve conhecer muitos casos, por exemplo, como o da Ana, com as groselhas, que é pouco para o mercado local, aliás, para exportar é pouco, e é em demasia para um mercado mais local. Com isto surgem associações que acabam por ajudar os próprios produtores nesta maior visibilidade lá fora, ajudam nesta cadência que será depois exportar um produto e ter produção para conseguir exportar um produto junto de outros produtores. Como é que vê este tipo de associações? O princípio há de ser ajudar. Se o princípio for esse, ele é ótimo. Agora, se o princípio for para o benefício próprio e autopromoção, julgo que não será o indicado. Nós temos em Portugal já várias pessoas que estão a exportar diretamente e outras associações e empresas que conseguem aglomerar várias pessoas e juntam-se todos e fazem a sua exportação em grupo. Um estilo de cooperativa, quase. Sim, sim. Pequenas empresas feitas por várias pessoas que se juntam todos e juntam a produção deles próprios. Ultimamente tem acontecido outra moda que é os agrupamentos de produtores. A lei é muito específica no que toca a isso, em questão de tonelagem e volume de negócios. Eu julgo que no mirtilo é uma questão muito complicada, quer em toneladas, quer em volume de negócios, porque se nós fizéssemos ou se estivéssemos a falar de uma cultura que vai produzir uma quantia exagerada de toneladas, e falar de 700 mil, 800 mil, 1 milhão de toneladas, isso é outra questão. Agora, se falarmos em Portugal, mirtilos em Portugal até 2008, 2009 eram cultivados em Castelo Branco, em Grândola, Odmira, em Severo de Voga e em Amares, em Braga, não era cultivado em mais lado nenhum. Tendo em conta que a planta do mirtilo, para chegar à velocidade de cruzeiro, ou velocidade de produção de cruzeiro, necessita de aproximadamente 5 anos depois de estar no campo. De 2009 até agora, elas estão a começar agora. Nós agora vamos começar a ser um produtor de mirtilos. Portugal vai começar a ser um produtor de mirtilos. É óbvio que as pessoas começam-se a preocupar agora. Plantaram, porque lhes disseram que dava muito dinheiro, que era muito bom, que não iam ter trabalho nenhum, que podiam ir de férias e tudo, e agora vêm-se abraços com algumas produções que não sabem como é que vão escoar, porque toda a gente lhes disse: eu conheço um senhor em tal parte que compra, eu conheço alguém em tal parte que compra, eu conheço alguém em tal parte que compra. Mas depois e para o mercado internacional, outra coisa que as pessoas se devem preocupar muito são as certificações. E uma da certificação que se pede, e quase toda a gente pede, e todos os nossos compradores pedem, a certificação Global Gap. As pessoas têm que ter consciência que, para além de se tomar a produzir e da qualidade da sua fruta, vão ter que se certificar. E então, claro, é uma questão mesmo de segurança alimentar no seio da União Europeia. Sim. E escândalos, quanto mais se evitarem, melhor para claro. Todos os produtores, não é? Este é um processo burocrático, é um processo de implementação que nos pedem e que vai permitir também que o produto seja acompanhado desde a produção, do campo onde foi produzido, até à prateleira do supermercado.
é a segurança alimentar acima de tudo, porque vai permitir que o comprador, e quando o compra, pega na caixinha, na pequena caixa que tem na mão, e com o código que lá está, se ele quiser, sabe onde é que aquilo foi produzido, quem é o produtor e em que campo foi produzido. É extremamente fácil e transmite ao consumidor final uma confiança que muita gente não tem. E se nós queremos vender o nosso produto, temos de pensar nisso. Temos de pensar em produzir a qualidade, certificar, em que as pessoas se unam também, porque depois há muitas divisões, e isso já se vê hoje em dia, porque as pessoas de Sverdvoga, e o Sverdvoga, capital do mirtilo, é uma marca comercial, como podia ser qualquer outra. O que acontece é que nós lemos nos jornais que Sverdvoga vai deixar de ser capital do mirtilo porque o concelho, não sei bem onde, produziu ou plantou 100 hectares. E nós pensamos assim, provavelmente daqui a 5 anos eles podem pensar em dizer não a capital do mirtilo, mas provavelmente o maior produtor. Porque, apesar de Portugal ter 10 milhões de habitantes, parece às vezes que tem muita gente, porque as pessoas entram em pequenas guerrinhas, porque as pessoas não se unem. Nós devemos pensar... Falta isso para a exportação, sim, é isso que me está a dizer? E nem só na questão dos frutos, porque nós, apesar de produzirmos e temos a qualidade na nossa produção, grande parte do nosso problema parte da união das pessoas, porque estamos a combater no nosso próprio país. Quando podíamos aglomerar toda esta... Acaba por ser provinciano, comezinho, não é? Podíamos aglomerar toda a produção, que as pessoas se juntassem todas, não digo dentro de uma agência ou de uma associação ou de qualquer coisa do género, mas que se criasse uma organização que, para além de regulamentar, impusesse também um bocadinho de regras nesta questão, porque as pessoas pensam que têm logo um produto, que vão logo ganhar muito dinheiro e que vão ser os maiores produtores da Europa. Têm que ter também a sua paciência como produtores, porque a produção não se faz de um dia para o outro. Isto é uma coisa amorosa, como a Ana dizia, que tem que se pensar para daqui a 3 anos, se o mercado me vai conseguir absorver, se eu vou ter colocação para o meu produto. Estas dúvidas que devem pesar na escolha, exatamente. E então, em Portugal, assiste-se hoje em dia a uma pequena guerra. Sverdvoga produz, como produz há 20 e tal anos. Nós hoje em dia vemos pessoas que estão a começar agora a tirar o primeiro meio quilo de cada planta, que dizem que já são grandes produtores porque têm muitas plantas, mas ainda não estão a produzir fruto. Todas estas pessoas e toda esta gente, para além de ouvir a experiência que aconteceu em Sverdvoga, que tínhamos produção e não tínhamos a que vender, onde as pessoas foram procurar os seus mercados, ouvir a experiência de quem já está a operar no mercado, ouvir os conselhos que possam dar, ouvir o caminho que pode ser percorrido até ao sucesso. E nós, infelizmente, o que estamos a ver hoje em dia são quesílias internas, onde a minha produção é melhor que a do vizinho. Não é melhor nem pior, são produções portuguesas. E enquanto nós nos guerrearmos internamente, provavelmente os nossos compradores lá fora começam a fazer o inverso da medalha. Em vez de nos oferecerem um produto por qualidade, começam a discutir preços de compra. E quando isso acontecer, a produção vai acabar. Exatamente, e o mercado fica condenado. Claro. Acha que, se houver o caminho inverso, temos condições para criar uma espécie de cluster dos frutos vermelhos em Portugal? Sim, há condições. Para além dos frutos vermelhos, que não são todos produzidos no mesmo sítio, tem o mirtilo, a framboesa, a groselha, a amora, o morango. Há muitos pontos em Portugal onde eles são produzidos que não são na nossa zona. O caso do mirtilo na nossa zona, e falamos com conhecimento de causa e temos a experiência. Mas há pessoas que percebem muito mais de outros pequenos frutos do que nós. No caso do morango, no caso da amora, no caso da groselha, no caso da framboesa, que todos juntos podemos construir uma ponte para a exportação e termos o nosso produto com um valor muito mais acrescentado e que nos paguem muito melhor. E que é uma indústria que gera riqueza porque é exportadora. Porque estamos a enviar para o exterior um produto que é fabricado cá e que nos pagam por isso. Se nós soubermos construir essa ponte e se soubermos todos juntos e unidos construir este futuro, provavelmente vamos ter um futuro muito promissor na questão dos pequenos frutos e da produção agrícola. O Luís foi à procura dos seus parceiros lá fora ou conseguiu ser ajudado aqui dentro?
graças à visibilidade que tínhamos e por sermos Severo de Voga e à facilidade de comunicação e à não desconfiança dos compradores, que é depois também outra questão que acontece, que as pessoas vão vender e isto normalmente demora alguns dias a ser pago. E muita gente tem medo de enviar alguns quilos, imagine 100, 200, 300 quilos num dia, mais 100, 200 no outro, e isto acontece durante vários dias da semana, sem receber o primeiro dinheiro. É óbvio que as pessoas, como são produções familiares e onde as pessoas dão valor ao seu trabalho, ficam desconfiadas e têm um bocado de receio nos operadores internacionais. Nós, com a visibilidade que tínhamos e com o que produzimos e onde produzimos, em Severo de Voga, facilmente nos procuraram. E neste caso foi um golpe de sorte, porque tivemos a visita de várias pessoas e foi-nos feita uma proposta de venda, à qual nós aceitamos. E, entretanto, fomos procuradas por mais pessoas. Neste momento continuamos a receber propostas, mas no nosso caso específico, continuamos conforme estamos, sabemos que há mercado e por isso é que eu digo que há mercado. Tivemos esse golpe de sorte. Julgo que as pessoas, e por ser Severo de Voga, Mirtilo associa-se a Severo de Voga, como o leitão se associa à Bairrada, como o vinho do Porto se associa a esta zona, é um produto que tem nome e por isso é que os operadores nos procuraram. E há aí uma relação também já construída de confiança. Ana já disse que parte da sua produção vai para outra empresa, que essa sim exportará e também tem aqui algum produto também ao nível nacional, mas nunca pensou em ser a Ana a falar com os agentes fora do país? Sim, já comecei por fazer esse trabalho. Em 2009 eu não colhi, em 2010 também não, em 2011 foi o meu primeiro ano de produção, muito pouquinho, 300 quilos, e vendi para um intermediário e o fruto foi muito mal pago. Fiquei muito triste, muito chateada na altura, porque não me pagou. Isto também depois é necessário também que haja aqui, não digo um regatear de preços, mas um conhecimento do mercado em geral. No mercado da exportação, nós acabam por ser, depende para onde se vender, claro, mas acaba por ser um preço quase imposto. Só que depois as pessoas que estão no intermédio, lá está, têm, claro, as suas comissões. E provavelmente eu estaria muito abaixo na cadeia e o preço foi muito mau. No fundo eu paguei para vender mirtilos. E no fim pagaram-me tarde e pronto, e pagaram-me mal. E quando vimos que isso aconteceu, eu e o meu marido chegámos à conclusão que vamos procurar o nosso mercado, não vamos vender mais para aqui, vamos exportar diretamente. E tentámos, foi muito simples, não foi nada de extraordinário, não tínhamos o carimbo Severo de Voga, porque eu, embora faça parte também do Distrito de Aveiro, não faço parte, o meu concelho não é Severo de Voga, não tinha o carimbo de Severo de Voga, mas realmente foi muito simples e com meia dúzia de contactos nós tínhamos 5 pessoas atrás de nós para lhes vendermos mirtilo. 5 pessoas de países como a Escócia, a Holanda, não me lembro muito bem dos países, mas sei que eram 5 pessoas de países diferentes, acho que Suíça também, pronto. E começámos na nossa conversa com esses operadores de mercado para tentar vender, e quando nos disseram quantos caminhões podes pôr aqui por dia, nós dissemos, nós podemos pôr uma palete por dia. Eles disseram, não, uma palete não estamos interessados. Chegámos à conclusão, não temos dimensão. Começámos a olhar para o concelho, para as pessoas que estavam no nosso Quantos concelho. caminhões isto de facto é uma escala grande. De todos eles falavam nestes números. Nós começámos a olhar para o concelho, para as pessoas que estariam ali à nossa beira, e começámos a ver se havia produtores no nosso concelho, de preferência na nossa freguesia, em Abanca, mas só havia produtores em Estarreja de pequenos frutos com a mesma idade que nós, como é que o Luís diz, eu não posso estar a vender frutos com uma pessoa que plantou agora mirtilos, eu tenho que vender frutos com pessoas que estejam a produzir mirtilos, não é quem tem 100 gramas por planta ou 300 gramas por planta. Então comecei a olhar para a volta e não vi outros produtores na zona, havia só um pequenino, mas que também não tinha escala, ainda tinha menos escala que eu, e então comecei a ver que tinha ali um problema e que não conseguia exportar diretamente e que efetivamente teria que recorrer a um operador de mercado
Depois, lá está, por irmos a palestras, por irmos procurando a formação na área, acabei por conhecer alguns operadores de mercado que já estavam no mercado há alguns anos, os mais antigos. Agora surgiram muito, como os produtores de mirtilo surgiram muito, os operadores de mercado também surgiram quase atrás dos mirtilos. Comecei a olhar para os mais antigos, para aqueles que me poderiam dar mais alguma segurança. Comecei a ver não só o preço que eles normalmente pagam, porque nós só sabemos o preço médio, não nos dizem a que preço é que nós vamos vender, não é? Isso depende sempre um bocadinho do mercado, mas para além de olhar para o preço médio de cada um deles, olhei também para as condições que cada um deles tinha, e depois olhei para a confiança que cada um me podia transmitir também. E escolhi um operador de mercado que mantenho até hoje, que me escolheu também a mim. Isto foi uma escolha mútua, e que trabalho com ela, que é uma senhora, das poucas mulheres no mercado, mas que trabalho com ela até hoje, e é uma pessoa com quem eu gosto muito de trabalhar, e que pronto, até agora tem sido uma pessoa séria, que neste mundo é preciso também ter a certeza que nos vão pagar, porque lá está, há pessoas a receber a 6 meses, e quando nós temos custos de mão de obra extraordinariamente grandes na altura da colheita, precisamos de ir faturando alguma coisa, ou melhor, precisamos de realizar algum dinheiro para poder pagar a mão de obra, e ela tem essa vantagem também, em termos de pagamento. Tem vantagem em termos de preço, está nos preços absolutamente normais do mercado, e é uma pessoa que eu considero séria e tenho gostado de trabalhar. Pronto, a partir do momento em que eu a descobri, e que ela me descobriu a mim também, não é? Temos trabalhado as duas em conjunto, e claro que ela não me compra só a mim, ela compra a imensos produtores. Todos eles biológicos já nesse... Não, eu vendo o meu produto como convencional. Isto também foi uma opção. Eu estou certificada para a agricultura biológica, e estou em certificação, aliás, esta semana, devo saber se sim ou se não, para a tal Global Gap que o Luís falava. E pronto, e ela compra-me, não como biológico, mas como convencional, mas a minha escolha baseou-se nessa pessoa, porque os preços e as condições eram melhores do que alguns agentes de mercado que compravam em bio. Quer dizer, eu vendo por norma são até produtos mais caros, mas eu conseguiria vendê-los mais baratos ainda do que para ela. Procurei o melhor para mim, e eu gosto do biológico, acredito no biológico, mas preciso vender fruto, não é? Claro que eu tenho desvantagem em relação a outros produtores que lhe vendem a ela também, porque ao serem convencionais têm umas práticas ligeiramente diferentes das minhas, que provavelmente conseguem produtividades mais elevadas, ou conseguem fazer ou reduzir os custos de mão de obra, por exemplo, com a aplicação de herbicidas que eu não coloco, com as minhas ervas são todas manualmente arrancadas ou então cortadas. Há uma data de coisas que em convencional nós podemos reduzir os custos, e que em biológico temos custos. Pronto, mas foi uma opção, manter o biológico, mas vender como convencional para exportação. Isso é a opção. É uma situação que muda se a produção aumentar, por exemplo? Se mudar de biológico para convencional? Não, a sua situação em termos de escoamento do produto, de venda do fruto. Se tornar uma produtora ainda mais pesada no contexto do mercado, pode procurar também outras soluções? Sim, posso, mas para isso tenho que ter peso no mercado, e com a área que eu tenho, e lá está, pensando as coisas a 3 anos, mesmo que eu duplicasse a minha área agora, só iria ter peso no mercado daqui por 5 anos. Por isso não é uma coisa muito a longo prazo, e eu não estou a plantar agora novas, por isso não será assim, será a 6 ou a 7, e até lá eu preciso efetivamente trabalhar com quem trabalha bem, e estou a trabalhar, e para já não procuro outros clientes. Vamos falar agora um bocadinho do futuro. Claro, sem fazer muita futurologia, mas quais são os vossos projetos para o médio e longo prazo, Luís? Continuar a fazer o que estamos a fazer até agora, a melhorar em alguns aspectos que é sempre necessário melhorar. Agora está a entrar na aventura do morango, não é verdade? Sim. Pronto, também é uma aventura que estará... procurar novos mercados,
porque temos que o fazer, porque procurar novos mercados, não estou a dizer nesta questão do mirtilo nem da exportação, procurar novas culturas, porque isto pode surgir um boom e vai surgir um boom quando todas estas produções estiverem a produzir, e infelizmente o que vai acontecer, e por causa destas guerrilhas vamos assistir a provavelmente a uma queda desastrosa do preço em Portugal. O que espero pelo futuro, continuar a fazer bem, ter a capacidade de o poder fazer e conseguir, dentro do que tenho, dentro do que fazemos, manter e melhorar ainda mais, satisfazer os nossos compradores, dar-lhes produto de qualidade, conseguir transmitir a ideia da não quantidade, mas sim da qualidade, não pensar em tonelagens, mas sim em qualidade, e que nos agradeçam por isso e que nos paguem bem por isso, e pensar sempre no mercado, não como um mercado pequenino, como Portugal, mas sim pensar na Europa, nos europeus. Nos tais 500 milhões. Sim, e todo este mar de gente que está à espera dos nossos produtos, não só de mirtilos, mas de produtos agrícolas que nós temos bons em Portugal, e de conseguir construir um futuro melhor e uma sociedade que seja mais justa e equilibrada, onde o agricultor seja mais bem pago por aquilo que faz e onde o cliente final tenha um produto de extrema ou alta qualidade. Quando me fala nessa dignidade do produtor, dê-me só uma ideia em termos de preço, quanto mais caro em percentagem chega o produto do produtor até ao consumidor? Olha, o nosso operador e quem nos compra regula-se pela Bolsa de Derivados. Nós, antes de vender, sabemos a que preço é que estamos a vender. Pagam-nos com uma diferença de poucas semanas, e então, em relação ao preço, ele pode variar muito, e há muitas condicionantes que as pessoas muitas vezes não estão conscientes para isso. Nós, como exportamos para o centro da Europa, norte e centro, o que acontece é que nesta altura nós temos uma janela de oportunidade que está aberta e conseguimos uma mais-valia pelo nosso produto. Não quer dizer que elas não venham a surgir mais tarde. E isto acontece porquê? Mas também pode acontecer o inverso. O que pode acontecer é que Espanha, que produz industrialmente, possa estar a produzir ainda quando nós estamos a produzir e o preço está mais baixo. E pode acontecer o inverso, que é o preço subir abruptamente, que é o caso de no norte da Europa haver chuvas torrenciais, ou granizo, que deita a perder toda a produção, e aí os nossos preços sobem muito. Exatamente, porque se torna ainda uma mais-valia. Eu pergunto isto porque ainda noutro programa que fizemos sobre o regresso à terra dos novos agricultores, chegamos à conclusão que um produto pode depois sofrer um aumento de 300%, por exemplo, desde que aquilo que é pago ao produtor até aquilo que é pago pelo consumidor. Pode ser mais. A opinião pessoal, a opinião que tenho é que o preço deve ser discutido entre o operador e o comprador. Falar muito de preços para as pessoas ficam iludidas com muitos preços que falam que muitas das vezes não é a realidade. O que nós conhecemos do mercado agrícola e aquilo que podemos dizer da verdade, e todos os produtores o sabem, em média, não seria de exagerar, mas há produtos que chegam nos 300%, há produtos que ainda chegam a muito mais. Ainda sobem mais? Sim. Estamos a falar dentro dos frutos vermelhos? Pode acontecer. Pode acontecer. Muito bem. Vai continuar, se for preciso, já me disse, no futuro vai procurar outros segmentos, até por causa desta rentabilidade que estamos aqui a falar, portanto, se acontecer aquilo que o Luís não quer que aconteça, que é as guerrilhas internas fazerem com que produto de qualidade seja depois pago a preços muito baixos, certo? Mas vai continuar no mirtilo? Sim. Ana, projetos de Biovaga, como é que vai ser? Assim, nós vamos continuar, em princípio, em biológico, queremos ser um operador de mercado por excelência em biológico, e queremos ser vistos como alguém que produz de qualidade e em bio. Esse é o nosso objetivo.
Manter nos mirtilos, sim. As groselhas já disse como é que poderia acontecer. Mas ainda estão aí nos sonhos, ainda estão. Muitas interrogações. Sim, sim. Os mirtilos, sim. Nós temos apostado também na formação, dar formação a outras pessoas e um bocadinho o futuro da exploração passa por dar a formação, não a formação generalista, mas uma formação mais apontada para o bio e para este ecossistema, a manutenção do ecossistema em volta dos mirtilos e de todas as culturas. Por isso o nosso futuro passa sempre pelos mirtilos. Acho que agora isto já está cá, mas em bio, e apostar um bocadinho na formação e na divulgação do mirtilo. Para quando é que o site estará mais completo? Uma vez que nós estivemos aqui ao longo do programa a explorar muito o site do Viveiro de Mirtilos, com muita informação muito válida que também lá tem, o site da Ana não pôde ser explorado porque ainda não está totalmente composto. Nós trabalhamos muito com a mão de obra familiar e local. E própria, e acaba por ser um bocadinho limitante quando nós temos outras ocupações, fazer também um site. Nós não somos informáticos, nem eu nem o meu marido, e então temos que... Vou-lhe apresentar no final do programa. temos que aprender para fazer, por isso o site provavelmente demorará algum tempo. A imagem, posso dizer que foi o meu cunhado, que é arquiteto e designer, e que fez a imagem, por daí já estar feito. O resto tem sido muito devagarinho, que é conforme mesmo o tempo que nós temos. Mas nós temos apostado muito na nossa página do Facebook, não sei se posso dizer, exatamente, mas é só colocarem lá Biobaga com 2 Bs maiúsculos. E aparece logo toda essa informação. Já agora toda. Também o Facebook? Está tem uma página estática e uma dinâmica. A página estática Facebook Viveiro de Mirtilos, e há uma página pessoal dinâmica Viveiro Mirtilos. Muito bem, eu agradeço aos dois a presença aqui neste programa para falarmos de frutos vermelhos. Agradeço-lhe a si em especial. Marco encontro para a próxima quarta-feira a partir das 14h30. Até lá, uma boa semana.